Boa noite, amigos de todo o Brasil, de todas as crenças. Bem-vindos a mais uma edição aqui no Diálogo de Poder. E estamos sendo transmitidas também pela TVD, Parabólica Digital 581 para todo o Brasil. E o nosso abraço aqui do Diálogo de Poder para a TV aberta no Paraná, Ivaiporã 14.1, Pato Branco 44.1 e Guarapuava 19.1. E também no canal do nosso querido mestre Silvio Navarro, que está aqui conosco também participando desse apoio pela liberdade. E eu, Karina Belomé, estou aqui hoje. Camila Ávila está tirando uma folguinha, de repente ela passa por aqui ainda hoje, minha querida irmã. E temos um convidado para lá de especial nesta noite do dia 2 de abril, aqui no Diálogo de Poder. O nosso querido, nosso mestre aí, Roberto Sebastião Peternelli Júnior, que é um general de divisão do Exército, também político brasileiro, e tem muito aí a nos ensinar, através da sua jornada e das suas análises, o que está acontecendo no Brasil. Bem-vindo, general. Uma boa noite a você e a todos que participam do programa. É uma satisfação muito grande estarmos aqui conversando sobre problemas brasileiros e buscando e sugerindo soluções para esses problemas. Com certeza, general. E nós estamos atônitos diante de tanta coisa ao mesmo tempo, logo agora, nas prévias das manifestações que ocorrerão dia 6 de abril em São Paulo. A PF indicia ex-assessor de Moraes por vazar dados para a imprensa e deu todo o rebuliço com Eduardo Tagliaferro, que é ex-assessor de Alexandre de Moraes, uma série de reportagens aí que saiu na Folha de São Paulo. Tagliaferro nega o vazamento e toda essa embronha que vai e vem. General, como é que o senhor enxerga esse processo agora, logo agora que está acontecendo um julgamento teatral contra Jair Messias Bolsonaro? Esse processo do Supremo Tribunal Federal, ele já vem se deteriorando há muito tempo. A atuação do Supremo Tribunal Federal com viés totalmente político, fugindo das características técnicas, já é do notório de todos nós, já é do conhecimento, e isso, logicamente, todos nós ficamos na expectativa de que seja alterado. Esses procedimentos inadequados que o Supremo Tribunal Federal executa acaba repercutindo contra o próprio tribunal, que no nosso judiciário é a última instância. Verifica que não é só nesse caso do Bolsonaro, nós também tivemos as pessoas que estão sendo julgadas pelo 8 de janeiro, e a dosimetria da pena e a atuação como o ministro Alexandre de Moraes conduz o processo, acaba desacreditando a própria estrutura do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acredito que nós temos uma possibilidade de dar uma resposta. E a resposta ao Supremo e às atividades, quem tem todas as ferramentas é exatamente o Congresso Nacional. Nós temos aí o projeto da anistia e que pacificaria totalmente esses problemas. É bom sempre lembrar, Camila, que tudo isso está ocorrendo por uma série de fatores, mas um dos fatores, eu costumo dizer, que o próprio Supremo Tribunal é responsável juntamente com o Tribunal Superior Eleitoral. Na atividade pública, da transparência, da publicidade, permitir que se verifique todo o contencioso público, todas as aquisições, todo o trabalho tem esses aspectos de impessoalidade, publicidade dos fatos. E quando o TSE não permitiu o voto impresso ou a auditagem do voto nas eleições passadas, levou
a que parcela expressiva da população não considerasse válido as eleições. Se o TSE e o Supremo tivessem a sensibilidade de ter permitido essa auditagem dos votos, os votos impressos, auditados, contados, sempre é oportuno lembrar que quando se fala de votos impressos, não é que nós vamos ficar só no impresso. Ele ocorreria na própria urna eletrônica, que já tem uma impressora dentro, você confirmaria esse voto. Quando confirma, ele também imprimiria num papel da própria impressora da urna. E, estando de acordo com a sua votação, você confirmaria pela segunda vez. Com isso, aquele voto seria picotado e cairia numa urna sem contato com quem está votando, preservando o sigilo do voto. A eleição, 17 horas, terminou, os mesários, seguindo a orientação do coordenador, sobre a inspeção dos partidos, iniciaria a contagem dos votos para verificar se os votos impressos estão de acordo com o boletim de urna que é impresso. Normalmente, toda eleição já é impresso. Então, aquela equipe faria confirmação. Se houvesse discordância, chamaria o supervisor. Se não houvesse discordância, todos assinariam aquela ata e ela já estaria sendo analisada e verificada. É lógico que tem que guardar, porque pode ser solicitado uma recontagem, algum aspecto desse tipo, recontagem não de tudo, de determinadas urnas, e o voto está lá exatamente para isso. Então, se nós tivéssemos tido nas eleições passadas, na eleição para presidente, digo, se nós tivéssemos a contagem ou a auditagem dos votos, nada disso estaria ocorrendo. E começou a ter, com relação ao Bolsonaro, uma votação política, porque ele reuniu o embaixador e questionou, né, já que não tinha visto uma análise do programa Fonte, e já que não tinha a possibilidade de auditagem, né, ele diz que o sistema poderia apresentar falhas. Eu não vejo problema nenhum para que ele se torne inelegível fruto desse posicionamento dele. Volto a dizer que o TSE deveria ter acabado com essa discussão, exatamente permitindo que o voto seja auditável. Até hoje, eu ainda costumo dizer sempre que o maior interessado em dar transparência na votação é o próprio Tribunal Superior Eleitoral. E nós estamos tendo aí uma série de mudanças na legislação eleitoral, e fazer com que esse voto seja impresso e que permita, independente do resultado, estar caminhando e você saber com um curto período. Porque se cada mesário daquela urna conta da sua urna, o tempo também é bastante rápido para validar e nós não teríamos dúvida do processo eleitoral brasileiro. Então, acredito que a votação está muito política, não é técnica como deveria ser num caso desse tipo, e o objetivo é tirar, né, fica assim muito evidente, nomes expressivos para concorrer. Não estou dizendo que vai ganhar, que qualquer coisa que o valha, mas as determinadas punições que acabam ocorrendo com esses casos é exatamente considerar inelegível. Um outro fato também foi o do próprio Pablo Marçal. Teve um erro? Teve, paga por ele. Agora, colocar inelegível por um período desse, fica muito evidente
que o objetivo é excluir uma série de pessoas, como ocorreu com o Dalton Dallagnol, como o Francisquini, lá no Paraná. Então, nós temos aí, poderia ficar citando, uma série de políticos que acabaram tendo seus direitos cassados e também cassado o direito da própria população de votar e de escolher seus candidatos. Então, eu vejo que esse momento precisa ser superado, o Supremo tem que atuar tecnicamente e não politicamente. E, com certeza, tendo a aprovação da anistia e mais alguns aspectos, nós vamos voltar ao contexto político natural, ainda mais se nós tivermos a possibilidade da auditagem dos votos. É o meu pensamento, Camila, e estou à disposição para que responda perguntas ou curiosidades suas de qualquer espécie. Perfeito, general, perfeito. Lembrando também a nossa audiência que nós temos o PL 943 de 2022, né, que mudou para a contagem pública de votos com o intuito de que a própria população agora participe da contagem no final das eleições. E nós estamos aí vendo o casal doutor Gimenez e a Miriam Gimenez. Doutor Gimenez, ele foi impedido de participar de manifestações nas redes sociais por afirmar no Twitter que as pessoas não fossem na manifestação do dia 8 de janeiro, e ele foi aí perseguido demais, e ele é um dos autores, uma das lideranças sobre essa pauta da contagem pública de votos, para que nós tenhamos aí uma transparência, uma publicidade, uma materialidade daquilo que nós tanto prezamos, que é a escolha de nossos representantes, né, general? Não tem a menor dúvida, né? Você votar, um fator básico é que toda a população, não somente uma parcela, tenha a plena convicção de que a apuração será correta. E quando você faz essa auditagem dos votos, quando você permite a impressão ou um outro processo que permitisse essa auditagem, nós estamos dando transparência no processo, estamos dando tudo aquilo que o brasileiro deseja, que é ter pleno conhecimento do processo eleitoral. Você verifica a própria não divulgação do programa-fonte para os técnicos dos partidos, né? Não é um bom sinal. Qual é o problema se você é técnico de um partido político? Recebeu a incumbência de fazer a análise, conforme a legislação prevê, a análise do processo eleitoral e das urnas. Quando você chega lá como técnico, ele diz, olha, o programa-fonte eu não vou lhe fornecer. Onde está a transparência? Não é fornecer o programa-fonte para o mundo ou colocar na internet, mas para aqueles técnicos, num ambiente fechado, técnicos esses designados, conforme a legislação, pelos próprios partidos. Então, acho que isso é uma necessidade e vejo que essas ações têm correspondido uma reação no Congresso Nacional de apoio à anistia, que é uma outra maneira de você encerrar esses processos que são desproporcionais em termos de pena, são desproporcionais em termos de rapidez com que o Supremo analisa cada um desses tópicos, e nós temos que ter no Supremo esse órgão máximo, e ele tem que dar essa credibilidade, tem que dar essa participação. Determinados comentários que os ministros realizam na rede social, em outros locais, acabam tirando essa credibilidade que o Supremo Tribunal Federal tem que ter. Com certeza, general. Eu vou colocar aqui um vídeo do nosso querido nobre deputado federal gaúcho Osmar Terra. Tenho certeza que o senhor o conhece.
grande Osmar Terra, para a gente avaliar esta mensagem aqui. Vamos ver se está saindo na tela aqui. Aí. Isso, como era deputado ainda, se eu não me engano, né? E foi embora, né? Porque se achava inseguro. Né? O Eduardo foi que o Eduardo também estava num processo que o pai dele teve o passaporte cassado, o Supremo abriu um processo lá para cassar o passaporte dele. Quer dizer, nós estamos numa insegurança jurídica enorme. O deputado não pode entrar mais num prédio público lá no Supremo. O Supremo não respeita uma decisão que esse parlamento toma aqui sobre drogas, sobre marco temporal das terras indígenas. O Supremo está decidindo orçamento. E nós estamos numa insegurança jurídica enorme. É natural que o deputado comece a ser ameaçado de perder passaporte, perder tudo. Filho do presidente de perseguição, se autoexile, né, para ter o mínimo de segurança para ele e para sua família. Como aconteceu com o Jango, aconteceu com o Fernando Henrique, aconteceu com muita gente no período militar. Eles não eram covardes, né? O autoexílio não é uma novidade no Brasil. O Brizola não foi covarde, ele simplesmente saiu do país quando era deputado ainda, se eu não me engano. Né? E foi embora, né? Porque se achava inseguro. Né? O Eduardo foi que o Eduardo também estava num processo que o pai dele teve Essa fala do deputado Osmar Terra, que gerou uma convulsão nas redes sociais, general. O senhor viveu o regime militar, o senhor esteve presente, o senhor pôde ver o processo das guerrilhas armadas, da intenção da Revolução Cubana, destes que estão no poder hoje, em suma. Como que o senhor avalia? Será que o Exército Brasileiro, ele deixou a esquerda dominar o campo cultural ou realmente foi alguma questão intencional? Como é que o senhor avalia esse processo durante o regime militar em que nós enfrentamos hoje esse mesmo povo que recebeu anistia, dizendo não à anistia aos presos políticos? Primeiro, gostaria de elogiar o Osmar Terra como um parlamentar. Fomos deputados juntos e eu pude acompanhar o trabalho dele como ministro, o trabalho dele como parlamentar. É elogiável todas as ações e posicionamento que o Osmar Terra coloca. Quando ele se referiu aí do Supremo, no que se refere ao marco temporal, isso também é outro absurdo do Supremo. Ele já havia decidido sobre isso, esse tema já era pacificado no Brasil, não havia nenhum problema mais com referência a isso, e o Supremo voltou a colocar o marco temporal sobre análise, o que gerou uma série de insegurança. Nesse caso do marco temporal, o Congresso rapidamente trabalhou, executou, para que você tenha as condições. Para aquele que não sabe sobre o marco temporal, os índios teriam direito à terra que eles tivessem ocupado, posicionado nessa terra e na área do entorno desse ponto que normalmente eles utilizam para andar. A Constituição definiu que as terras em que eles se encontravam antes da Constituição era o marco temporal para que pudesse pedir essas terras. E evitou que ele pudesse ocupar qualquer outra terra a posteriori e requerer o uso dessa terra. É como se ele ficasse deslocando ao longo do tempo e ao longo dos anos pelo Brasil afora, e aonde ele tivesse presente, ele poderia requerer como uma área sua. Isso é uma insegurança jurídica, é um descalabro colocar essas condicionantes. O Osmar Terra também falou no Eduardo, eu compreendo perfeitamente a insegurança que ele tinha, a possibilidade de ter o seu passaporte retido, né? Mas eu gostaria, né, torço para que o Eduardo tenha esse peso político de 1 milhão de votos que ele teve na eleição e o peso político que ele tem estando nas pesquisas como
o principal candidato ao Senado por São Paulo. Então, são duas marcas muito importantes que esse exílio que ele se autoimpôs, né, eu espero que não prejudique. Por isso, eu acho muito importante a presença do Eduardo Bolsonaro para estar junto no Congresso Nacional e também para poder estar fazendo a política necessária a manter esse seu posicionamento como primeiro para o Senado Federal. E essa insegurança, né, de tomar um passaporte, o Osmar Terra tem razão. O parlamentar, isso não era para estar ocorrendo. O Congresso Nacional não deveria permitir que isso ocorresse. E, para nossa tristeza como brasileiro, nas vezes em que o Congresso foi instado a dar o seu ponto de vista, né, como foi o caso do Daniel Silveira, o Congresso apoiou o que foi realizado com o Daniel Silveira. É um absurdo. Nós podemos não concordar com a abordagem e com a forma como o Daniel Silveira se posicionou. É um direito de cada um de nós. Agora, sobre hipótese nenhuma, deveria estar cassado. No que se refere à tua outra pergunta sobre o período do governo militar, o período das guerrilhas, né? Os clubes militares soltaram uma nota agora, no dia 31 de março, muito, muito coerente, muito bem posicionada e que eu concordo plenamente. Quando eu estava aí como parlamentar, no dia 31 de março, eu tinha sempre o prazer de ler o Diário Oficial do Congresso Nacional. E o Diário Oficial do Congresso Nacional é quem declarou vaga a função de presidente da República. É o próprio Congresso Nacional que elegeu o Castelo Branco e os demais. Então, não foi, pode chamar de ditadura, eu coloco mais como um governo militar, porque as eleições elas eram indiretas, como ocorre no parlamentarismo. O parlamentarismo, o Congresso vai escolher o primeiro-ministro. E no caso do período dos governos militares, desde o primeiro nós tivemos as votações e todas as eleições sempre nós tivemos concorrente. E o resultado dessas eleições é do conhecimento público, está lá no Diário do Congresso Nacional. Então, o Exército fez uma opção, até fruto da anistia daquela época, de não ficar questionando, se posicionando, mas a história, infelizmente, nos livros e em muitos locais, foi desvirtuada. E trazer essa realidade, trazer como que ocorreu a eleição do Castelo Branco, trazer as informações de como o Exército reagiu às guerrilhas. Se eles não tivessem estado em armas e buscando criar áreas liberadas no nosso país, criando uma área exclusiva para a guerrilha, o Exército combateu essas situações que fugia à legislação e logrou êxito, né, como não poderia deixar de ser, nesses conflitos, sempre tendo o foco, né, do bem comum, o foco no processo legal e a eleição para presidente da República, que era indireta, né, mas sempre ocorreu. Muita gente acha, ou quando fala de ditadura, acha que
era uma coisa sem que o Congresso tivesse participado desse processo. E o Congresso participou de todos os processos de eleição de presidente dos governos militares. Então, os resultados dos governos militares estão aí, é do conhecimento de todos, a maneira como atuou na economia, a maneira como atuou nas telecomunicações. Nós estávamos num período arcaico e entramos para uma realidade, o Brasil chegando a ser a 8ª economia mundial. Então, são feitos que deveriam estar sendo estudados conforme eles ocorreram. Com certeza, general, e com todo mundo que a gente conversa, as pessoas que viveram o período falam que nunca se sentiram tão seguras, grandes obras. Então, nós temos aí, a minha geração, uma insegurança ao andar na rua. Eu, quando vejo alguém da segurança pública, eu fico feliz, porque ali eu sei que está seguro, eu me sinto bem, e como aquela máxima, né, general? Quem não gosta de polícia, quem não gosta de segurança, só pode gostar de bandido. Mas agora, general, olha a petulância de uma vereadora de Pernambuco, do PT, uma vereadora do PT de Pernambuco, a Liana Cirne, e seu advogado Victor Fialho Pedrosa foram os responsáveis, general e audiência, pelo pedido de prisão do nosso querido Bolsonaro. É uma ousadia que talvez falte muito na direita, né? E Moraes, agora há pouquinho saiu na mídia, na Gazeta do Povo, Moraes segue PGR e rejeita pedido de petista para prender Bolsonaro. A tal vereadora, que eu nunca ouvi falar, com certeza a maioria da nossa audiência, talvez nem o senhor, a tal da vereadora Liana, de Pernambuco, ela alega que, por conta de Bolsonaro fazer apelos pelas manifestações, pode ter incorrido em crime de descaminho e na incitação pública à prática de crime com relação ao 8 de janeiro, sendo que ele não pediu nada daquilo. E agora acusa de promover, construir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. É uma coisa assim, é um teatro, né, general? A Moraes, acho que até a Moraes deve ter achado isso muito ousado. Como é que o senhor enxerga isso? Será que a direita ela está muito ainda incipiente, ou seja, muito ignorante, iniciante também, que não reage dessa forma, com tanta ousadia como essa vereadora? Eu visualizo que a direita age dentro da razoabilidade, age dentro dos preceitos que nós temos, e esse tipo de situação não deveria estar sendo nem analisada. Você imagina se cada vereador da oposição, ou do PT, ou de um outro partido similar, ele entrasse com um pedido de prisão do presidente Bolsonaro, e todos esses pedidos, que poderiam chegar a centenas, fossem analisados pelo Supremo Tribunal Federal, o que é uma incoerência. Então, eu não vejo como uma ação dessa, inclusive, prospera até um ponto de precisar uma manifestação de um ministro para ser contrário. Então, não vejo muita lógica, vejo que o contexto conservador, que eu vejo que a direita brasileira ela está bem, tem que continuar unida. Você repara, quando se fala de candidatos da direita, nós temos muitos candidatos, né? Quando fala de um, temos lá o Bolsonaro, temos o Tarcísio, nós temos o Zema, temos o Caiado, temos o Ratinho. Então, nós temos aí uma gama de candidatos que têm um potencial. Quando se fala da esquerda, verifica que o candidato fica muito restrito, né, ao presidente atual. E repara que, com a desaprovação, com o que eles estão fazendo na economia brasileira e com os resultados que isso tem propiciado,
que gera uma desaprovação, né, permite que as pesquisas de opinião indiquem, né, como um candidato que ganharia as eleições, o presidente Bolsonaro. Então, vamos ainda aí acreditar que isso possa ocorrer, que o voto da população seja soberano. A própria Constituição prevê, né, que todo poder emana do povo. Então, acredito que o Supremo não deveria tirar essa oportunidade de estar permitindo que o Bolsonaro possa concorrer nas próximas eleições. É o que eu penso. Com certeza, general, também penso isso. Embora as dúvidas sejam muito grandes, o senhor já tem uma experiência tanto na questão do Exército, nas épocas que nós enfrentamos, né, num regime que muitas pessoas distorcem hoje e que muitos gostariam que continuasse, porque havia segurança, havia obra, havia educação, havia civismo, e hoje nós estamos nos deparando com uma sociedade general que eu tenho 36 anos e eu não consigo me encaixar, onde os valores e princípios são invertidos, onde os bandidos são exaltados, onde o entretenimento é extremamente esdrúxulo, assim como disse Platão. Tenha muito cuidado com aquilo que o governo oferece ao seu povo. Isso é reflexo do que ele quer como seu povo fique, ou inteligente ou ignorante. Nós estamos observando uma ignorância onde o QI médio da população brasileira, em sua parte, é 83, baixíssimo, terrível. General, como o senhor avalia a situação? O senhor acha que nós vamos ter aí uma guinada na área cultural, ou nós ainda estamos cegos diante desse processo e poucas pessoas atuando de fato? Não, eu acredito bastante, Karina, acredito bastante no Brasil, nas nossas atividades. O Brasil é uma potência econômica muito grande, ele tem todo um perfil, e eu vejo que nós temos que ter a paciência de executar isso por etapas. No momento que nós estamos, o voto impresso e o voto auditável é muito importante. Outro detalhe muito importante é a eleição para o Senado brasileiro nessas eleições. Eleições trocam um terço, outras eleições, 2/3 do Senado é trocado. Então, nessa oportunidade, nós vamos trocar 2/3 do Senado. Então, é muito importante, Karina, que a gente tenha a estratégia, né, de, em todos os estados brasileiros, de ter candidatos conservadores, candidatos da direita, do centro-direita, que possam conquistar a sua vaga no Senado Federal. E se nós tivermos lá um volume expressivo, eu acredito que as decisões do Supremo Tribunal Federal já começam a alterar. Hoje, qualquer decisão deles não se coloca em xeque pelos senadores. Todas as decisões deles são acatadas. Os presidentes do Senado Federal, antes e agora, normalmente não dão prosseguimento a nenhuma ação que questione decisão de algum ministro do Supremo. Com a renovação do Senado, eu vejo que isso já entra na pauta. Então, nós não podemos descuidar, né? Estamos aí preocupados com o Bolsonaro, estamos preocupados com o 8 de janeiro, temos que continuar preocupados com eles, temos que buscar para eles a melhor alternativa, mas não podemos nos descuidar dos candidatos de direita, dos candidatos, em especial, ao Senado Federal. E, da mesma forma, na última eleição,
a Câmara já teve um posicionamento, uma eleição bastante conservadora, e eu acredito que não vai alterar. Sempre vai ter, né, extremos, esquerda, pensando de um jeito, querendo prender o presidente, entrando com ação no Supremo e por aí afora vai. Para todos esses casos, nós temos que ter a serenidade de estar atuando. E um Congresso forte nas próximas eleições é fundamental. Concordo plenamente, General Peternelli, porque são pessoas que vão nos representar e representar anseios e poder modificar certas situações do sistema. E a pergunta, General, que não quer calar, as pessoas toda hora ficam nos perguntando, escrevendo na rede social: Bolsonaro será ou não será preso? Qual é a sua análise e o que o senhor enxerga deste cenário? Eu vejo que, conforme estão caminhando as atividades, né, é provável que todos sejam julgados culpados. Mas eu não vejo a possibilidade de que ocorra uma prisão. A pena deve ser proporcional. E eu acredito que, antes mesmo da decisão do Supremo, nós já vamos ter a anistia aprovada. E encerraríamos esse capítulo e poderíamos nos dedicar a uma série de atividades, de projetos, de legislação que o Brasil precisa. No período em que eu permaneci como deputado federal, eu tive a oportunidade de aprovar mais de 15 projetos. Desses projetos, gosto muito de falar, esses projetos, logicamente, foram assinados por vários parlamentares, é um trabalho de equipe, e desses aí eu gosto de destacar o número único para o cidadão brasileiro. Hoje, o RG caminha para ser o CPF de todos, a própria legislação já coloca na certidão de nascimento o CPF há mais de 10 anos, e hoje prevê que, quando essa criança for tirar uma identidade, ao invés de ganhar um outro número, o RG vai ser igual o que está na certidão de nascimento, que é o CPF. Então, nós já vamos ter essa coincidência. Quando essa criança tiver com 16 anos e for tirar o título de eleitor pela lei 14.534 de 2023, também vem com o número que está na certidão de nascimento. E assim sucessivamente. O número SUS, a carteira de trabalho, a carteira para dirigir, o passaporte, PIS, PASEP, todos eles terão como número o CPF. Então, isso vai facilitar muito ao cidadão e vai permitir, né, que as autoridades acompanhem desde a criança a evolução escolar, o vínculo dela a um número vai facilitar e permitir que políticas públicas, como a que obriga que 100% das crianças na primeira infância devem estar na escola, que faça uma análise para ver se isso está ocorrendo. E naquele mesmo período, né, tivemos aí a oportunidade, com o deputado Luizinho, de aprovar a caderneta de vacinação digital, tivemos a oportunidade do número, o teste do pezinho, passar de 5 doenças analisadas na SUS para 50. Hoje também eu faço uma divulgação, e aqueles que estão participando do programa verifiquem aí na internet o teste da bochechinha. Você já ouviu falar, Karina? Ouvi falar por alto, mas é uma ótima explicação, general. O que seria? Esse teste, ele é um teste feito com o bebê também, e é feito com a saliva, e ele permite plotar até 540 doenças. Ele não substitui o teste do pezinho, porque as análises de doenças são distintas,
mas permite que você cuide da criança, que possa dar a medicação para ela, que ela produza resultados. Então, isso tudo, as leis vêm a facilitar o cidadão. Uma outra lei, quando a gente fala de um Congresso forte, uma outra lei que foi aprovada, somos 4 o autores, a Aline Sleut, a Paula Belmonte, a nossa deputada do Novo de São Paulo, e nós conseguimos aprovar que a educação ela é fundamental, né? E ela é uma atividade essencial. Você veja, isso que parece tão óbvio não passou no Senado ainda. Acho que nós tivemos um probleminha técnico aqui de sinal. O general está no interior, então pode ter sido isso. Vamos observar aqui se ele vai retornar. E peço a vocês aí da audiência que não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, fazer parte aí do nosso trabalho de base, para que nós possamos estar unidos aí em uma só voz, num entendimento muito importante acerca desses projetos todos e de tudo que está acontecendo com o nosso país. Vamos esperar mais uns minutinhos. Aqui, restabeleceu o sinal. Bem-vindo, general. Acontece do sinal cair. Não, nós estamos Pode falando, continuar. né? Nós estamos falando da educação como uma atividade essencial. E por que isso é importante? Porque se ela for considerada essencial, a exemplo da polícia, a exemplo dos hospitais, as greves não podem paralisar as aulas. Então, olha como uma lei simples produz um resultado muito positivo para nossas crianças. Então, o nosso foco, né, no Congresso Nacional, que continua analisando uma série de projetos importantes, acompanhar o que nós estamos observando atualmente, que é a pressão dos parlamentares para que a anistia seja votada no Congresso, é muito importante, e nós estamos trabalhando com os diversos parlamentares para que o projeto, indo à votação, nós tenhamos um número superior a 257 parlamentares. Então, nós temos aí um bom trabalho pela frente, né, para estarmos acompanhando a situação do presidente Bolsonaro, a situação dos que estão presos pelo 8 de janeiro e buscando a melhor solução para esses 2 casos, sem se descuidar da eleição, em especial a eleição para o Senado Federal no ano que vem. Concordo plenamente, general. Encerrando, então, aqui a nossa participação brilhantemente com os teus conhecimentos, com a tua trajetória. Nós vamos encerrar no estilo pinga-fogo, assim. Eu vou falar uma palavra ao senhor, 5 palavrinhas soltas, e o senhor irá falar em uma pequena frase o seu sentimento. A primeira palavra é pátria. Pátria é um aspecto tão importante, e eu costumo dizer que quando mais se pensa em pátria é quando você está fora do Brasil, quando você está num local, né, aí que esse sentimento de Brasil, de pátria, se aflora. E pátria é exatamente o seu povo, a sua população. E nós temos que estar irmanados em prol de um Brasil melhor. Honra. A palavra honra, general. Honra. Consegue me ouvir, general? Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Agora eu consegui voltou. o tempo todo estar ouvindo. Agora você voltou. Voltei. Falamos de pátria.
A palavra honra. A honra é um aspecto muito importante, né? Nenhum homem deve perder a sua honra, a sua dignidade e deve enfrentar os problemas sempre de cabeça erguida. Se ele não teve a honra atingida, ele vai buscar as soluções dos problemas que forem necessários. Palavra família. Voltou meu áudio? Acho que está dando um atrasinho de áudio. Está me ouvindo, general? Estou te ouvindo bem. A palavra família. A família, ela é fundamental. Toda a estrutura que nós organizamos tem como base, tem como pilar a nossa família. A importância do homem, da mulher, dos filhos e do entorno, em termos de irmãos, primos, isso é muito importante. Isso que nos estrutura como ser humano. A família, então, no meu ponto de vista, é um elo fundamental para o nosso país. A palavra Brasil. Brasil, nós na carreira militar, quando fala Brasil, logo vem à cabeça, acima de tudo, né? Então, nós temos esse pensamento de que nós temos que fazer tudo para a nossa pátria, para o nosso Brasil. Quando nós falamos que a família é fundamental, mas ela precisa de um local adequado para viver. E esse local chama-se Brasil. Vamos estar aí unidos por um Brasil cada vez melhor, cada vez mais forte e que possa propiciar as condições de dignidade, as condições adequadas e de educação, de saúde, que todos nós sempre lutamos. O foco no bem comum é fundamental. E para finalizar, general, a palavra liberdade. A liberdade é tudo que nós precisamos. Né? Você não ter liberdade de exprimir o seu ponto de vista é triste. Você não ter a liberdade de sair à noite em determinadas cidades por falta de segurança é muito triste. Então, nós temos que estar unidos para que essa liberdade seja ampla, que essa liberdade respeite a liberdade do outro, mas que nós possamos nos manifestar, que nós possamos exprimir a nossa opinião e que nós tenhamos a liberdade de ir e vir, né? Essa liberdade que muitas vezes a pessoa não percebe quando fala assim, vai caçar o passaporte. Isso é parte de tirar a liberdade que todos nós sempre buscamos ter e temos que lutar por ela. Ela faz parte dessa base que nós temos em termos de família, em termos de pôr o ponto de vista e de buscar o senso comum em todas as atividades que realizamos. Perfeito, general. TVD, Diálogo de Poder, Silvio Navarro, quero te agradecer imensamente pela tua disponibilidade, pelos teus conhecimentos, pelo teu carisma. Obrigado por essa entrevista maravilhosa e que o senhor possa voltar aqui mais e mais vezes. Um prazer te conhecer mesmo que virtualmente. É um prazer também, acho muito importante nós estarmos conversando, ouvindo o que as pessoas estão pensando, né? As suas perguntas são muito inteligentes e nos posiciona adequadamente daquilo que nós desejamos para o nosso Brasil, para o nosso Congresso, para a nossa família e para todos os brasileiros. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, general. Uma boa noite. Amigos queridos, encerramos mais uma edição maravilhosa com o general Peternelli, um homem de honra, um homem que traçou e traça a sua história aqui no Brasil,
e que deixe um legado também para nós outros aqui. E a continência de um general é maravilhosa. Eu deixo a minha aqui ao general Peternelli, a todos vocês, queridos, audiência maravilhosa. Não esqueçam de comentar, curtir, compartilhar. Obrigada, TVD, Parabólica Digital 581 para todo o Brasil, TV aberta no Paraná, Ivaiporã, Pato Branco e Guarapuava. E ao nosso querido Silvio Navarro, que está sempre aqui, uma parceria incrível nesse processo pela liberdade. Eu, Karina Belomé, direto aqui do Rio Grande do Sul, em nome da minha querida amiga e irmã Camila Ábido, que está precisando descansar um pouquinho, voltaremos amanhã aqui na TVD, às 22h30. Um grande beijo da Gaúcha. Tchau, tchau.